Pai, ser corrigido, eu preciso, Pai, ouvir o que o Senhor tem para falar comigo essa noite. Eu entrego o teu servo, em nome de Jesus Cristo, amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém? Só da igreja que aceite a paz do Senhor Jesus, amém? Quem está feliz com o Senhor nesta noite, diz amém. Aleluia. Quantos trouxeram Bíblia, digam amém. Pegue tua Bíblia, por gentileza. Você que trouxe ela, em nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus. Hoje Deus tem uma palavra para o nosso coração, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero exaltar o Senhor por poder estar hoje com a responsabilidade de ministrar a palavra de Deus, agora pela primeira vez entronizado a este ministério, aleluia, Jesus Cristo, e aqui na sede, sendo a quarta vez, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém? Exalto muito a Deus pela vida do apóstolo Daniel e os obreiros, em nome do Senhor Jesus Cristo, os pastores, e esta igreja que tem nos acolhido, a mim, minha esposa, meus filhos, com muito amor e carinho, em nome do Senhor Jesus, amém? Está aqui as minhas gratificações. Você que trouxe Bíblia, por gentileza, pegue ela, abra no livro do Êxodo. Êxodo, capítulo de número 32. Glória a Deus. Êxodo, capítulo de número 32, versículos a ser lido, versículo 32 e versículo 33. Livro do Êxodo, capítulo de número 32, versículo de número 32 e versículo 33. Diz assim a palavra do Senhor: agora, pois, perdoa o seu pecado, senão, risca-me, peço-te, do teu livro que tens escrito. Então disse o Senhor a Moisés: aquele que pecar contra mim, a este riscarei eu do meu livro. Amém? Glórias a Deus. Feche a Bíblia, você que está com ela aberta. Curve a tua cabeça em nome do Senhor Jesus Cristo. Um varão fez uma oração pela minha vida e eu quero orar neste momento pelo poder da palavra, que aqui será entronizado ao teu coração, em nome de Jesus. Feche os teus olhos, curva a tua cabeça. Deus excelente, poderoso é o Senhor em todas as tuas obras e ações. O seu reinado, ó Deus, jamais terá fim. Eu invoco o teu nome aqui neste lugar, ó Deus, e determino sobre a vida de muita gente que aqui estão com o coração aberto, que não haja impossibilidade da semente germinar nesses corações, em nome do Senhor Jesus. Pai, neste momento está sendo decretado pelo poder do teu nome, que a ação da tua palavra nos levará, ó Deus, ao conhecimento da verdade a cada dia, em nome do Senhor Jesus. Peço neste momento, ó Pai, utilize a minha voz, utiliza a minha pessoa, pelo poder da tua palavra, para ganhar almas para o Senhor e fazer com que a igreja do Senhor continue andando em direção ao céu, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Glórias a Deus. Aleluia, Jesus. Eu vou precisar muito mesmo do projetor, e eu queria pedir um auxílio abençoado do varão que está na resposta. Moisés, e disse Moisés: separa desse povo, eu vou te separar desse povo, de você vou fazer uma outra nação, mas esse povo que eu tirei do Egito, eu vou matar todo mundo, desse povo eu não quero ninguém, vou exterminá-los todos. E Moisés olhou para Deus e disse: Deus, se o Senhor assim fizer, as outras nações vai dizer que o Senhor é um Deus fraco, que o Senhor não teve o poder e a capacidade de tirar o povo do Egito e levar para a terra que o Senhor prometeu, e por isso o Senhor exterminou todos no deserto. E Deus disse: Moisés, esse povo é muito teimoso e obstinado, eles são de dura cerviz. E Moisés olhou para Deus e disse: Senhor, se o Senhor assim fizer, melhor fora que o Senhor arranque o meu nome
do teu livro. E Deus disse para Moisés: não, Moisés, eu só riscarei o nome do livro da vida daqueles que contra mim pecar. O pecado é algo degenerativo na vida do ser humano. Degenerativo de tal modo que te leva à morte, te leva ao afastamento de Deus. Para poder te explicar, aleluia, acerca do livro da vida, acerca de onde o seu nome está escrito, eu preciso te encaminhar para uma das histórias que muito está escondida no nosso tempo. Uma das histórias que vai acontecer. Ainda que o governo não queira, ainda que os magistrados não queiram, ainda que os homens grandes ou pequenos não queiram ou deixam de querer, haverá um evento mundial que abalará as estruturas daqueles que ainda não servem ao Senhor, que abalará a estrutura daqueles que rejeitaram a palavra do Evangelho, que até hoje ainda não reconhece o poder do Espírito Santo sobre a terra. Este evento provocará grandes catástrofes. Este evento provocará a abertura da visão de muitos que hoje estão cegos pelo Deus desse século, que não deixa que a luz do Evangelho seja resplandecida. O arrebatamento da igreja é algo iminente, e contra isto não há questão, acontecerá. E disso nós, igreja, servos do Senhor, temos a total certeza. Ainda que seja uma palavra pouco pregada, ainda que seja uma história que irá acontecer, que muito não é falado, aleluia, acontecerá. O apóstolo São Paulo, ele escreve o livro de 1 Tessalonicenses, aleluia, e ele começa no capítulo 5, no versículo de número 13, aleluia. Ele começa a utilizar a abertura da visão do povo tessalônico, aleluia, e ele começa dizendo desta forma: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes. 1 Tessalonicenses capítulo de número 4, versículo de número 13. Ele vai dizer desta forma: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem. A frase em dormem aqui, ela é escatológica, e ela está falando um dormir, e não é um dormir de sono natural, é um dormir de morte física, porque todos nós morreremos. E ele vai dizer: eu não quero que vocês sejam ignorantes acerca dos que já dormem. Observa que ele está dizendo que o povo não poderia ser ignorante, mas não é ignorância de embravecer, não é ignorância de tratar mal. Ignorância é de ignorar, ignorância é de deixar de lado o conhecimento acerca do fato. Ele está dizendo: eu não quero que vocês sejam sem o conhecimento do que vai acontecer com você após a morte. Ele continua dizendo: não quero, porém, irmãos, que vocês sejam ignorantes acerca dos que já morreram, como os demais que não têm esperança. Que demais é esse? Demais são aqueles que morreram fora da presença do Senhor. Ele está classificando pessoas, ele está mostrando duas classes de pessoas. Primeiro, ele está mostrando uma classe de mortos que para eles tem esperança, uma classe de mortos, aleluia, que tem salvação, de uma classe de mortos que acabou, que já era, que pereceram, que nunca mais irão ter a oportunidade de herdar o céu. E ele está dizendo que a esperança é para aqueles que morreram em Cristo. E ele continua dizendo, aleluia, porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus tornará a trazer com ele os que nele dormem. Dizemos vós, pois, isto, a palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Observa, a frase dorme entrou em ação de novo, e não é um dormir de sono, é morte física, porque todos nós vamos morrer. O ser humano tem 4 estágios. Quantos estágios? Quantos estágios? 4 estágios. O ser humano nasce, o ser humano cresce, o ser humano
Jesus e o ser humano morre. É simples. Não dá para você fugir da morte. Um dia você vai ver alguém que você ama no caixão, ou alguém que te ama vai te ver no caixão, porque você consegue fugir do seu pai, você consegue fugir da sua mãe, você foge da sua esposa ou do seu esposo, do seu pastor, você foge muito bem. Mas eu quero ver você fugir da morte. E o simples fato de você não conseguir fugir da morte é uma grande ação de certeza que de Deus ninguém escapa. Agora você pode estar jogando as suas pernas na nuca, correndo de Deus. Foge à vontade. Isto, vem na igreja o dia que você quiser, participa dos cultos de campanha o tempo inteiro, mas se converter você não quer. Quando te chama para algo mais sério, você diz: não, eu sou só alguém que participa dos cultos, que estou lá só para poder receber as bênçãos, mas eu ainda não estou pronto para aceitar Jesus. Eu vim aqui para te dizer uma coisa muito importante: o quarto estágio acontecerá na sua vida, como já aconteceu na vida de muitos. Ei, deixa eu abrir os seus olhos nesta noite. Pessoas com mais saúde do que você desceu à sepultura hoje. Pessoa mais preparada do que você morreu hoje. Pessoas que tinham mais condições saudáveis do que você morreu hoje. E o que te faz pensar que você vai viver eternamente? E o que te faz pensar que você pode correr de Deus para sempre? Se tem uma pessoa da qual nós não podemos correr, o nome dele é Jesus de Nazaré. Erabacandaramandúcia. Se eu tenho uma amizade com o pastor Wesley, esta minha amizade com ele é relativa e terminará no dia da minha morte. Aleluia. Enquanto eu estou vivo, ele poderá dizer: eu tenho um amigo que mora no bairro São Benedito, que é barbeiro, é um baixinho careca, o nome dele é Vitor. Abençoado garoto. Mas depois que eu morrer, ele vai dizer: eu tive um amigo. A palavra muda, por quê? Porque eu já não mais estou vivo. Mas quando você faz uma amizade com Deus e levanta sua mão para o céu e diz: Senhor, eu me arrependo dos meus pecados e me converto ao Senhor, a sua amizade é eterna. Nem a morte pode te separar de Deus, nem a espada pode te separar de Deus. Deixa eu ver os eternos que tem uma amizade eterna com Deus eterno aqui nesta noite. Porque se estiver aqui, vai dar um brado de glória, vai levantar a mão e adorar o Todo-Poderoso. Meu Deus. E a Bíblia vai dizer: os que estiverem vivos não precederão os que morreram. Observa, preceder aqui quer dizer: os que estiverem vivos não precisarão morrer com aqueles que já morreram para participar do arrebatamento. Aleluia. Porque o mesmo Senhor versículo, isto, glória, porquanto o mesmo Senhor, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Glória. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles. Segura aí, não tira daí não, por favor. E eu quero te mostrar como acontecerá o arrebatamento. Isto não acontecerá em algo, num tempo lento, como está escrito. Lendo assim, a impressão que dá é que o arrebatamento acontece de forma lenta. Quando a Bíblia fala de ressurreição de mortos, parece que nós lembramos dos filmes dos mortos-vivos. Os mortos levantando do chão, todo podrificado, faltando olho, cabeça pocada e andando todo rasgado. Não! A trombeta toca. O Senhor dá a palavra de ordem e a trombeta toca. Os que estiverem vivos ouvirão o som da trombeta. Os crentes, lavados e remidos no sangue do Cordeiro, os que serão arrebatados,
os que obedecem à palavra, e os que não são obedientes aos seus pastores, aqueles que fugiram da prostituição, da lascívia, da imoralidade sexual, do engano, da mentira, aqueles que obedecem à risca à palavra de Deus, ouvirão o som da trombeta. E enquanto eles estão ouvindo o som da trombeta, nos cemitérios acontece algo que a ciência humana jamais teve a capacidade de promover: a ressurreição de mortos. E a Bíblia diz, aleluia, Jesus, e nós, os vivos, seremos arrebatados juntamente com eles. Você tem alguém que morreu na sua família que era crente? Seu avô, seu pai, sua mãe, sua avó, sua tia, seu tio, morreu na presença do Senhor? Deixa eu te dar uma notícia: há esperança para eles. Nesse dia, o som da trombeta será algo tão alarmante e poderoso, que ressuscitará, pelo poder de Deus, os crentes que desceram à sepultura. E eles ressuscitarão. Aleluia, Jesus. E outra, eles não vão para o céu primeiro que nós. A Bíblia diz que quando o som da trombeta acontece, em todos os cemitérios e aonde houver pessoas mortas, independente de onde eles morreram, foram queimados, comidos por tubarões, estão enterrados, concretados, não importa. A Bíblia diz que eles ressuscitarão, levantarão e juntamente com a igreja na terra serão arrebatados. Oh glória, oh glória, aleluia, Jesus. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos juntamente com eles arrebatados, para o encontrar do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Observa isto. O livro de 1 Tessalonicenses está mostrando um evento esperado pela igreja. Se você que é a igreja não espera este evento e pensa que vai viver eternamente na terra, que o arrebatamento nunca irá acontecer, deixa eu te contar, você está longe de ser igreja. Porque a igreja tem uma esperança, e não é enriquecer. A igreja tem uma esperança, e não é ter uma vida saudável. Porque não é porque você não é rico que você não é crente. Não é porque você está enfermo que você não serve ao Senhor. Porque crente também sofre, crente também adoece, crente também empobrece. Aleluia. Mas deixa eu te contar uma coisa: a sua esperança é o céu. E o livro de 1 Tessalonicenses está mostrando, aleluia, o arrebatamento da igreja. Mas neste evento do arrebatamento acontece algo imperceptível ao olho humano. As câmeras de resoluções mais altas não terá a capacidade de mostrar, de filmar este evento que ocorrerá com você no dia do seu arrebatamento. Livro de 1 Coríntios, capítulo de número 15, versículo de número 51 em diante, por favor. Primeira Tessalonicenses fala de arrebatamento, mas o livro de 1 Coríntios, capítulo 15, do versículo 51 em diante, vai falar da transformação do seu corpo. O que ocorre durante o arrebatamento? Oh glória, bendito seja o Deus Todo-Poderoso. Não é algo lento, é algo que acontece num piscar de olhos. O próprio Jesus Cristo disse desta forma: assim como o relâmpago se mostra ao oriente e desaparece ao ocidente, assim também será a vinda do Filho do Homem. É rápido, é já. A palavra arrebatamento vem do grego arpasion, que quer dizer rapado, puxado com força. Aleluia. É o que vai acontecer com você. Sabe esse relógio de grito que você usa? Sabe aquela melissa linda que você comprou? Não tem esse terno da Armani, oh glória, que você usa, terra? Vai ficar aquele óculos de R$700, lindo, da moda, que vai ficar.
aleluia, no dia do arrebatamento. E nesse dia que você for levado para o céu, olha isso como se fosse em câmera lenta, em que você é arrebatado, independente se você morreu ou está vivo, a trombeta te puxa da terra para o céu, e é num momento, num piscar de olhos, muito rápido, pela ciência, um piscar de olhos, 7 milésimos de um segundo, é muito rápido, aleluia. Eu já vi pregadores dizendo que é mais rápido do que o movimento de um anjo, porque segundo pregadores, um anjo tem um movimento de 8 milésimos de um segundo, é muito rápido, aleluia. A igreja vai ser arrebatada, mas eu quero que você imagine isto em câmera lenta, você subindo, juntamente com seu tio, sua mãe, seu avô, sua avó, seu marido, sua esposa, que morreram. Vocês vão subir junto. Mas enquanto você que está vivo for sendo levado, você que está vivo vai passar por um processo de transformação. Por que só você que está vivo? Porque a Bíblia diz que os mortos, nós vamos ler isso daqui a pouco, os mortos ressuscitarão incorruptíveis. O corpo deles já foram transformados na hora que eles ressuscitam. Mas a igreja não. Enquanto a igreja está sendo levada, ela vai passando pelo processo da transformação. 1 Coríntios capítulo de número 15, versículo de número 51, a Bíblia diz assim: eis aqui vos digo um mistério. A palavra mistério é algo que está escondido. Mistério é sempre um segredo, algo que não foi revelado para o homem. O apóstolo São Paulo recebeu as divinas revelações de Jesus, provavelmente no dia em que ele foi apedrejado e foi deixado meio vivo e meio morto. Há quem diz que nesse tempo ele recebe do Espírito Santo visões terríveis, e ele chega a dizer: eu conheço um homem que se nesse corpo não sei, se fora desse corpo também não sei, mas esse homem foi levado até o terceiro céu, e lá ele ouviu coisas que ao homem é inefável saber. Ele recebe segredos que ninguém conhece, e ele vai relatando e montando o cenário do Evangelho, trazendo para nós hoje a alusão do que conhecemos estudando o poder da palavra de Deus. E ele vai dizer desta forma: eis aqui vos digo algo que estava escondido, nem todos dormiremos. Dormir é de novo a frase morrer, porque o dormir para nós é um descanso. Ele está dizendo: nem todos nós precisamos descansar da nossa batalha, porque nós estamos em uma luta constante. Segundo o livro de Gálatas, pelo livro de Gálatas, capítulo de número 5, versículo de número 17, a Bíblia vai dizer desta forma: que a carne luta contra o Espírito, e o Espírito luta contra a carne, um cobiça contra o outro, para que não façais o que quereis. Esta é a nossa luta diária. Mas o apóstolo São Paulo, no livro de Gálatas ainda, no capítulo 5, um versículo antes do 17 e o 16, ele chega a dizer desta forma: digo, porém, andai em espírito, e aí você não vai cumprir os desejos da sua carne. Oh glória, aí está o motivo da nossa vitória. O crente que anda no espírito, não anda na carne, este não pode ser condenado. Olha para a Bíblia, livro de Romanos, capítulo de número 8, versículo de número 1 em diante, diz assim: portanto agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Romanos, quando a Bíblia diz que não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, tem uma vírgula. O apóstolo São Paulo revela algo: não é porque você está em Jesus que você não vai ser condenado. Tem muita gente que está em Jesus que será condenado. Por quê? Porque ele vai continuar dizendo depois da vírgula que o crente que está em Jesus não será condenado se ele não andar segundo o desejo da carne, mas andar pela vontade do Espírito. Não adianta estar só em Jesus. Tem muito crente que vem para a igreja e toma ceia. Tem muito crente que vem para a igreja e participa dos trabalhos. Ele está em comunhão, ele está em Cristo, mas a vida dele é só Deus para ter misericórdia. Ele está em Jesus, mas está na carne. Ele está em Jesus, mas não está no Espírito. Deixa eu te contar uma coisa: o arrebatamento acontecerá. E aonde é que você está conectado? Na carne ou no Espírito?
Deixa eu ver se a igreja está viva, deixa eu ver. Dá um brado de glória, porque Deus está nos revelando algo grande aqui nesta noite, em nome de Jesus. O apóstolo São Paulo vai dizer: eis aqui vos digo um mistério, nem todos morreremos, aleluia, mas todos seremos transformados. 1 Coríntios capítulo 1, versículo de número 51. Já não é mais arrebatamento, ele está falando da transformação agora. Agora ele está falando do que vai ocorrer durante o processo do arrebatamento. Agora ele vai falar do que vai acontecer enquanto você está sendo levado da terra para o céu. Você sabia que a terra, ela é equipada, aleluia, pelo menos com 3 magmas que te segura na terra, uma força gravitacional que impede que você seja levado para o espaço. É chamado de lei da gravidade. Isto te segura na terra, segura tudo na terra. Mas nesse dia do arrebatamento, a lei da gravidade não poderá te segurar na terra. Por quê? Porque haverá uma transformação do seu corpo. E esse corpo que você receberá não é algo físico, é algo espiritual, é algo que a ciência não pode explicar. Ainda que eles tentem estudar os céus e os planetas, o céu dos céus não pode ser tocado, pois ele é inacessível ao homem físico. Aleluia, bendito seja Deus. E ele vai dizer, por favor, livro de 1 Coríntios, capítulo de número 15, versículo de número 52 agora. Aleluia. Aleluia, Jesus. No momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará. E nós seremos, e os mortos ressuscitarão, incorruptíveis. Olha o que acontece: a trombeta toca, os mortos. Quando está falando de mortos aqui, irmãos, está falando dos crentes que morreram na presença do Senhor, tá? E é por isso que eu estou lhe dizendo, irmãos, crente morre. Crente morre. Quem te fala que você é super-homem? Se você for atropelado, tu pode morrer. Se você atravessar um tiroteio, tu pode tomar um tiro na cuca e morrer. Se você ficar abusando do colesterol, seu coração pode bater bielo, você pode morrer. Tu morre. Entenda isso. Mas a Bíblia está dizendo que haverá uma transformação para o crente que morreu na presença do Senhor. Quando a trombeta tocar, os mortos ressuscitarão incorruptíveis. O que é incorrupção? A palavra incorrupção é o contrário de corrupção. Incorrupto, contrário de corrupto. Quer dizer que o corpo foi transformado naquilo que não pode se corromper. E nós, que estamos vivos, seremos transformados. Por quê? Isto acontece com o crente que dá sequência. Essa transformação do crente que está sendo arrebatado acontece na sequência do crente que vive de acordo com o que está escrito no livro de Gálatas, capítulo de número 5, do versículo 18 em diante. Se você foge dessas ações, o céu é seu. Por favor, Gálatas 5, versículo 18. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Aleluia, Jesus. Cristo venceu a lei por nós, viveu a lei por nós, Ele é a nossa lei. Ora, as obras da carne são conhecidas, e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glotonarias e coisas semelhantes. Tem mais ainda, e a Bíblia está fazendo um resumão. E coisas semelhantes a esta, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Então tu pode viver uma vida
de pecado na presença do Senhor até o dia do arrebatamento. Tu pode viver uma vida de inimizade com o seu irmão de igreja até o dia do arrebatamento. Você pode ficar sem falar com seu pai, sem falar com a sua mãe, dormir de costa para o seu esposo, fazer com que a sua esposa durma no sofá até o dia do arrebatamento. Mas nesse dia, o Senhor separará os bodes das ovelhas. Aleluia. Nós não conhecemos crente dentro da igreja. Porque aqui é glória a Deus, aleluia. O terno, a sua roupa de crente te cobre. Sua falácia aí dentro da igreja muda. Sua forma de viver aqui dentro é outra. Se conhece crente dentro de casa, se conhece crente no trabalho, se conhece crente na rua, se conhece crente provocando ele. E aí você sabe se ele é do céu ou se ele é da terra. E o apóstolo São Paulo vai continuar dizendo, por favor, livro de 1 Coríntios, capítulo de número 15, versículo de número 53. Aleluia, Jesus. Porque é necessário. Isto, ele está dizendo para a igreja que está sendo levada. Já estou finalizando, tá, irmãos? Ele está dizendo para a igreja que está sendo levada. A igreja está sendo levada. Para ela ser levada, ele está dizendo, tem que acontecer isto. O arrebatamento deste não acontece. Por quê? Porque é necessário que este corpo corruptível seja incorruptível. Porque nosso corpo é corrupto. Nosso corpo é corrupto porque Adão, no seu pecado, trouxe a queda para a santidade do ser humano. Dali para cá, todo ser humano passou a pecar. Diz a Bíblia desta forma: por intermédio de um homem entrou o pecado na terra. A terra, aleluia, o pecado foi passado para todos os homens, né? Todos pecaram. E por intermédio do pecado entrou a morte. E a morte foi como um vírus que passou para todos os seres humanos. Então todos nós pecamos decorrente à queda de Adão. Eu sou corrupto. Ainda que venhamos para a igreja, levantamos a mão e damos glória a Deus, que participamos de todos os trabalhos, nós somos corruptos. Temos um pecado terrível dentro de nós, que ainda que ficamos presos, confinados num quarto, sem olhar para ninguém, sem conversar com ninguém, continuaremos sendo corruptos por causa de Adão. Mas nesse dia, a primeira coisa que Deus vai tirar do corpo do homem no dia do arrebatamento é a corrupção. Você vai vencer o pecado por intermédio da graça que Jesus te deu de ser arrebatado para o céu. Porque é necessário que esse corpo que você luta contra a carne todo dia, que Satanás pleiteia para te tirar da igreja, que esfrega o seu pecado na sua cara, que fala que você é fraco, que você não pode ser crente, que você não pode continuar na igreja, que desta forma não dá. Ele esfrega o seu pecado na sua cara. Mas sabe o que a Bíblia diz? É na sua fraqueza que o poder de Deus é aperfeiçoado. Jesus não te escolheu porque você é forte, entenda isto. Ele não te escolheu porque você veste bem, porque você é firme, porque você é amigo, porque você não peca. Ele sabe que você peca. Ele sabe que você é falho. Ele sabe que você é pecador. E por que você acha que você pega Deus de surpresa, caindo? Por que você acha que você deve sair da igreja porque você pecou? Ou você acha que você pegou Deus de surpresa? Ou você acha que Deus não sabia que você iria cair? Deus sabia. E por isso, Ele preparou o Senhor Jesus Cristo. Tiago disse desta forma: filhinhos, não pequeis, é uma ordem. Foge do pecado, não pequeis. Porém, se você pecar, você tem Jesus Cristo como seu advogado. E Ele é justo. Não toma o culpado como inocente, e não inocente como culpado. Ele te justificou. O livro de Romanos, capítulo de número 6, versículo de número 1, a Bíblia diz desta forma: sendo, pois, justificados pela sua fé, nós temos paz com Deus, por intermédio do sacrifício que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário. Aleluia, Jesus. Bendito seja o Senhor da glória.
A Bíblia, ela vai te mostrar que o seu pecado é algo que será vencido quando você for levado para o céu. Enquanto isso, você tem que entender isto: santidade é um estado, santificação é um processo. E eu só posso ser considerado santo no estado de santidade se eu viver no processo da santificação diária. Oh, glória! Como que eu posso viver no processo da santificação diária? Jesus Cristo estava no Getsemane e ele chamou os discípulos depois de ter orado, vendo dormindo, chamou ele e disse: vocês não podem orar comigo nenhuma hora. Vou te dizer algo: vigiar e orar. Para quê? Para que vocês não entreis em tentação. A primeira coisa que Jesus Cristo coloca em ação na vida do discípulo é a vigilância. Por quê? Porque você pode orar, tu pode jejuar, tu pode fazer campanha na igreja, mas se você não vigiar, você vai estar mostrando para a sociedade quem você é de verdade. A sua vigilância demonstra o seu caráter espiritual, tanto como a sua falta de vigilância. Ah, mas eu sou pecador e por isso eu tenho que me esconder. Não, você não está se escondendo. Você está se equipando e lutando contra as armas do pecado. Por quê? Porque o pecado te leva à queda. Mas a santidade leva à progressão. Aleluia, Jesus. A primeira coisa que Jesus Cristo tira do seu corpo é a corrupção do pecado, é a força do pecado, a ação do pecado. Por quê? Vamos continuar dizendo: porque é necessário, porque convém que isto que é corrupto se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. Primeiro Deus tira a corrupção do seu corpo, a força que o pecado tem de te dominar, ele arranca. Para quê? Para poder dar sequência à segunda ação: vencer a morte. Você lembra que eu falei que todo mundo vai morrer um dia? Aqueles que participarem desse evento irão vencer a morte. Olha isso. E quando esse corpo que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, isso acontece enquanto você está sendo levado. Você está subindo e o Senhor vai arrancando de você o poder do pecado. Tirou o poder do pecado, ele também arranca o poder da morte. Por quê? Porque nós só morremos porque pecamos. Diz a palavra do Senhor: por intermédio do pecado entrou a morte na terra. A Bíblia diz: a alma que pecar, esta morrerá. Aleluia, Jesus. Diz a Bíblia: o salário do pecado é a morte. Então quem peca morre. O pecado é como se fosse um imã atraindo o ferro. Nós só morremos porque pecamos. Mas quando a igreja está sendo levada, Deus arranca o poder do pecado para nos fazer vencer a morte. Aleluia, louvado seja o Senhor. E quando este corpo corruptível se revertir da incorruptibilidade, e aquele que é mortal se revertir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que foi escrita: tragada foi a morte na vitória. Ei, escuta, nós iremos zombar da morte. Um dos maiores inimigos do ser humano, a morte. Não dá para fugir. Ela leva o preto, o branco, o pequeno, o grande, o feio, o bonito. E quem dera se eles levassem só os bonitos, aí eu ia viver eternamente. Glória a Deus. Mas leva todo mundo. Enquanto você tem medo dela hoje, nesse dia, você vai fazer lero-lero para ela. Tu vai zombar dela, e não sou eu que estou dizendo. É o apóstolo Paulo, versículo de número 54, 55. Aleluia, Jesus. Pode deixar. Versículo 54 diz: e quando isso que é corrupto se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Versículo 55. Nós diremos dessa forma: onde está, ó morte, a tua vitória? Cadê? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Cadê? Iremos olhar para a morte e dizer: cadê, morte? Cadê sua vitória? Cadê você que levou tantos homens? Cadê você que correu atrás de mim a vida toda? Cadê você que assassinou homens grandes e pequenos? Cadê? Lero, lero, você não me pega. Subiremos para o céu, porque o Senhor nos garantiu isto na cruz do Calvário.
Aleluia. Aleluia, Jesus. Isto acontecerá com a igreja. Com a igreja. Mas que morreu fora da presença do Senhor. Continua na terra. Passa estágios terríveis. A Bíblia fala de um período de 7 anos de grande tribulação, dividido em 2 etapas. 3 anos e meio de falsa paz e falsa alegria, porque um anticristo reinará na terra juntamente com um falso profeta. E a Bíblia diz que a terra entrará no segundo período de 3 anos e meio de muita tribulação, de muita desgraça. E a Bíblia diz que no final desses 7 anos, escatologicamente, Jesus Cristo desce para a terra e pelejará em favor de Israel, lançando o falso profeta e o anticristo dentro do lago de fogo eterno. Eles inaugurarão um lago de fogo. Satanás será preso durante 1000 anos e a terra entra no processo chamado período milenar. Deus desce para a terra juntamente com a igreja para reinar durante 1000 anos. No final dos 1000 anos, Satanás é solto, enganará as nações para lutar contra o reinado de Cristo na terra. Jesus irá desfazer a ação dos seus inimigos. A Bíblia diz que após isso, inicia-se o livro de Apocalipse, capítulo de número 20, versículo de número 11, por favor. Eu leio, explico e finalizo. Só para você ir para casa bem mastigadinho e entender que o arrebatamento é algo sério para a sua vida. Glória a Deus. João está na ilha de Patmos e ele está tendo várias visões. Quem quer que eu pare, diz amém. Quem quer que eu continue, diga glória. Terra, mistério, aleluia. Senti até a graça, eu estou todo arrupiado. Aleluia. Bendito seja Deus. O apóstolo João, o discípulo amado, ele vai dizer desta forma: eu vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Ele vê um trono gigante, ele vê um ser terrível sentado no trono. Este é Deus. Os céus e a terra não suportam a glória de quem está sentado lá. O sol, a lua, as estrelas, a terra foge. E ele diz: eu vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam de pé diante do trono. Os mortos estavam suspensos no ar, escatologicamente dizendo, estavam no ar, diante do trono. Esses mortos grandes e pequenos não são crianças e adultos, são pessoas de muita condição aquisitiva e pessoas mendigas que não tinham dinheiro nenhum. É rico e pobre, todos irão comparecer diante desse grande tribunal. Aliás, diante do juízo final. Só tem um porém. Quem comparece ali ressuscita, mas não ressuscita para ir para o céu. Estes são aqueles que não participaram do arrebatamento, que rejeitaram a palavra do evangelho, que não tem o seu nome escrito no livro da vida. Estes ressuscitam para vergonha e desprezo eterno. Aleluia, Jesus. Estes estarão lá, eles ressuscitarão e comparecerão diante do... E a Bíblia diz: então se abriram livros. Se abriram. Está no plural ou no singular? Livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. Está no plural ou no singular? Livro e livros. Você sabia que no grego a palavra livro quer dizer biblos? Um livro, melhor dizendo, um livro só, um livro, quer dizer biblos no grego. Mas, plural, vários livros, no grego quer dizer Bíblia. E é por isso que a sua Bíblia está escrito Bíblia Sagrada. Porque você não está com um livro na mão, você está com um conteúdo contendo 66 livros. Se por acaso você fosse na Grécia e falasse bem assim: eu quero livros, ou seja, eu quero uma Bíblia. A palavra Bíblia no grego é livros. E
e você fala assim, eu quero uma Bíblia, o bibliotecário te perguntaria, quais conjuntos de livros você quer? Aí você diria, eu quero o conjunto de livros sagrados. Ele vai dizer, você quer o canon, você quer a Bíblia Sagrada. O que você leva para sua casa, o que está aberto no livro de Salmo de número 21 ou 91 na sua casa, na mesa, o que você esquece de ler todos os dias, tem 66 livros. O que você traz para a igreja não é um livro só. Aqui é a Bíblia Sagrada. Quando a Bíblia diz, e abriram livros, se a palavra livros no grego é Bíblia, ela estará lá no dia do juízo final. Quem está entendendo diz amém. A Bíblia será o primeiro conteúdo, os 66 rolos, o livro de Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, todos eles serão abertos diante de você. E depois vai ser aberto o livro da vida. Aleluia. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Está no plural ou no singular? Nos livros. Se livros no grego é Bíblia, os mortos serão julgados pelas coisas que estão escritas na palavra de Deus. Eu não estou falando heresia, eu estou te pregando Bíblia. Eu estou dizendo que você pode correr de Deus à vontade, pode viver no adultério, pode viver na fornicação, pode enganar seu pai para casa da sua namorada, para poder manter relação sexual à vontade. Mas um dia você vai ser competido pela palavra do Senhor. Meu Deus do céu, a Bíblia é algo sério. E sabe o que Jesus Cristo disse? Vai passar o céu, vai passar a terra, mas a palavra vai estar lá. Os 66 rolos vai estar lá. Eita, aleluia, bendito seja Deus. Vamos lá, vi também os mortos, os grandes e os pequenos, posto em pé diante do trono. Então se abriram livros, e ainda outro livro, o livro da vida foi aberto. E os mortos foram julgados pelas suas obras. Foram julgados pelas suas obras, comparando com as coisas que estavam escrito nos livros. Hã? Tem gente que fala assim, mas a salvação não é pelas obras, é pela graça. Tem gente que confunde salvação e graça. O que é graça? A palavra graça é um favor não merecido. O que é salvação? Salvação é algo que Deus nos deu quando Ele morreu na cruz do Calvário. Você não é crente para alcançar a salvação. Você é crente porque você já é salvo. Você já alcançou a salvação, você já é um crente salvo. Mas o que é a graça? A graça é um poder que o crente salvo tem para vencer o pecado diariamente. Você tem a graça de Deus para se manter na santidade. E por que você não usa? Glória a Deus. Vamos lá. Deus maus os mortos que neles havia. Aí a terra começa a expulsar os mortos. Começa a jogar para lá, para a beira do trono, aqueles que morreram. Todos aqueles que rejeitaram a palavra de Deus, que morreram da época de Adão até o dia desse acontecimento, irão ressuscitar para comparecer diante de Deus. E lá haverá muitos, tá, irmãos? E olha, e eu não estou falando de ímpio como você entende, porque a Bíblia chama aqueles que praticam o pecado e iniquidade de ímpio. Amém? Tem muita gente que está na igreja, que é servo do Senhor, que toma santa ceia, que é ímpio. Amém? Vamos lá. E deu os maus mortos que neles haviam. A morte e o além, que é o inferno, entregaram os mortos que neles haviam. E foram julgados um por um, segundo as suas obras. Tudo aquilo que você faz ou deixa de fazer está lá no livro das obras. Tu contou uma mentira, está lá no livro das obras. Fornicou, está no livro das obras. Não tem quando você levanta a mão para Jesus, está lá no livro das obras. E o seu nome automaticamente é escrito também no livro da vida. Mas quando você abaixa a mão e fala, não quero Jesus, está no livro das obras. Continua. Então, a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte. E o lago de fogo. E se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Presbítero Vitor, eu sou crente. Meu nome está no livro da vida.
Amém? Glória a Deus. Então mantém seu nome lá. Na conversa que Moisés está tendo com Deus, ele falou: Deus, tira o meu nome do livro da vida se o Senhor for fazer esta ação. Se o Senhor for matar esse povo tudo, arranca meu nome do livro da vida. E Deus olhou para ele e falou bem assim: Moisés, eu sou justo, e eu só posso arrancar o nome do livro da vida da pessoa que pecar contra mim. Sabe qual é a diferença do crente para o ímpio? É que o crente peca, você é a mesma coisa, você também peca. O crente peca hoje, peca amanhã, peca depois, e todo dia que ele peca, ele se converte do seu pecado, ele se arrepende. E aí ele tem acesso à graça e à misericórdia, porque ele é filho de Deus. Mas o ímpio não recebeu Jesus, então ele não é filho, e peca hoje, peca amanhã, peca depois, e ele vive uma vida de desgraça, porque ele não se arrepende. Aleluia, Jesus, glórias a Deus. Mas nós não, nós crentes devemos viver em santidade. Glórias a Deus. Nesse dia do juízo final, muitos crentes comparecerão lá no juízo final. E sabe o que a Bíblia vai dizer? A Bíblia vai dizer que alguns crentes dirão assim: Senhor, mas no seu nome não expulsei demônios, não curei os enfermos, fiz obras milagrosas. E o Senhor vai olhar para ele e vai dizer: apartai-vos de mim, maldito, para o lago de fogo eterno, porque eu não vos conheço. Por que Deus está dizendo que não te conhece? Se ele já usou profeta para falar com você, se ele já te deu sonhos, visões e revelações, como que Deus não te conhece? Se ele é soberano, ele é onipresente, está em todos os lugares, ele é onisciente, sabe de todas as coisas, ele é onipotente, tem todo o poder na sua mão. Como que ele está dizendo que não te conhece? É simples. Quando você nasce na terra, você recebe um registro no cartório. Se você for lá no cartório, vai estar lá constando: Vitor Almeida Rodrigues, nascido no ano de 91 ou 90, no ano 90, querendo comer a idade, né, meus? Nascido no ano 90, do sexo masculino. É isso mesmo, sexo masculino. Eu existo no governo da terra. Mas se eu nascesse e meus pais não me registrassem, sabe o que aconteceria? Eu seria um indigente. Lá no céu é a mesma coisa. Não tem quando você recebe a oportunidade de levantar a mão e servir ao Senhor, e você abaixa a mão, ou você levanta o dedo e fala: não, não quero. Você está dizendo: eu prefiro ser um indigente, porque o seu nome ainda não é escrito lá no céu. Quando você mantém uma vida de pecado estando dentro da igreja, sabe o que acontece com o seu nome no céu? Ele é apagado automaticamente, porque o sangue de Jesus não te cobre. Porque uma coisa é cair, outra coisa é se remoer na lama e viver uma vida de pecado. O seu pecado faz divisão entre você e Deus. Aleluia, Jesus Cristo. Automaticamente o seu nome é apagado do cartório do céu. Então quando você comparece diante de Deus, o Senhor fala desta forma: o seu nome não consta no cartório do céu, então você não é meu filho, e aqui você é um indigente. E por isso ele diz: apartai-vos de mim, maldito, porque eu não vos conheço. Mas sabe o que Deus me trouxe aqui para te dizer? Hoje você pode ter o seu nome lá de novo. Se levanta do seu lugar, por gentileza, fica de pé. Fica de pé, fica de pé. Eu quero que venha aqui na frente. Só você que está tendo dificuldade de servir ao Senhor, só você que está passando por momentos de batalhas espirituais, você que o diabo lutou contra você para te arrancar da igreja, você que está na presença do Senhor, aleluia. Mas o diabo tem uma luta constante, é pensamentos malignos, é vontade de pecar, e o Senhor está dizendo: eu posso te ajudar, vencer a sua carne e vencer o mal. Eita glória, eu quero que venha aqui na frente. Em nome do Senhor Jesus, eu vou orar pela tua vida. Oh meu Deus do céu, aleluia, aleluia, eu vou orar pela tua vida. Antes de eu fazer essa oração, eu quero te perguntar hoje: se o seu nome ainda não está no cartório do céu, você está com o direito hoje e a oportunidade de escrever ele lá agora. Você que está em casa, que está assistindo esta mensagem e está batendo de frente com esta realidade, a oportunidade é sua hoje. E Jesus Cristo está te chamando, independente da sua prova, independente da sua luta, independente da sua dor, independente da sua posição.
Se você é grande ou pequeno, rico ou pobre, Jesus está te chamando hoje, está dizendo: hoje é o dia que eu quero te gerar de novo e te fazer meu filho. Eu quero perguntar se tem alguém para levantar sua mão agora e aceitar a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Se tem, levanta sua mão e fala assim comigo: Senhor Jesus, eu me arrependo dos meus pecados e entrego a minha vida nas suas mãos. Toma posse dela, Jesus, porque a partir desse momento eu sou seu. Escreve o meu nome no livro da vida, sela com teu sangue. Fala assim: Jesus, me dê permanência na tua presença, para que eu desfrute de tudo aquilo que o Senhor tem para mim, inclusive o céu, em nome de Jesus. Se você ficou com vergonha de vir aqui na frente, levanta a mão onde você está agora, que eu quero fazer uma oração pela tua vida. Esta oração que você vai receber é uma oração de fortificação, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Senhor Deus e Pai, eu oro em favor dessas vidas que estão atravessando um momento de batalha espiritual muito grande. Olha aí, Senhor, o quanto Satanás está lançando setas malignas, dados inflamados contra esta vida. Há poder no teu nome, Jesus. Há poder no teu nome, Senhor. E é no teu nome que nesse momento eu dou uma ordem para todos os demônios que estão se levantando contra esses irmãos e as irmãs que estão aqui na frente. A vitória já é deles, e eu te repreendo em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo. Deus, sobre a tua palavra e como ministro dela, eu determino agora sobre estas vidas fortificação, aleluia, a capacidade de ir além das suas expectativas e o crescimento espiritual, em nome de Jesus. E a igreja diz amém. Você que entregou sua vida para Jesus, aqui é a diaconisa Sâmara, vai até ela. Eu preciso do teu nome, do seu telefone, isso, pode ir lá até ela. Nós vamos te ajudar em nome de Jesus. Aplaude a Jesus bem forte, igreja. Queremos desejar o culto em ação de graças pela passagem de aniversário da irmã Gabriela Inácio. Deus abençoe. Aplaude a Jesus pela vida da nossa irmã. Deus abençoe. A família oferece o culto em ação de graças em nome de Jesus. Todos ainda de pé. Vamos estar finalizando esse culto com chave de ouro, em nome de Jesus Cristo. O Senhor, Ele tem coisas maravilhosas para a tua vida. Levante as suas mãos agradecendo ao Senhor. O pastor Wesley vai estar fazendo essa oração em nome de Jesus, abençoando e encerrando o trabalho em nome de Jesus. Levante suas mãos em nome de Jesus. Pai, obrigado. Obrigado pela tua palavra que nessa noite nos despertou, Senhor. Nos despertou, ó Pai querido, para nos aproximarmos mais do Senhor. Obrigado, meu Deus, por o Senhor ter falado com a tua igreja. Nesse momento eu faço a oração da fé, Senhor. E eu venho pedir ao Senhor que no nome de Jesus, se tem alguém que nesta noite, meu Pai, está enfermo, talvez não seja essa pessoa, mas talvez seja um parente que está em casa, em nome do Senhor Jesus, até mesmo esse que ouve essa oração pelas redes sociais, ó Pai, que talvez está enfermo, meu Deus amado, em nome do Senhor Jesus, nós repreendemos toda a enfermidade para a glória de Deus. Nós repreendemos todas as enfermidades, que no nome de Jesus a cura da parte do Senhor venha repousar sobre essas vidas agora. Nós abençoamos cada um que nessa noite, ó Pai amado, esteve aqui, esteve ouvindo a tua palavra. Nós abençoamos em nome de Jesus. O amor de Deus, a graça do Pai, as doces consolações do Filho e do Espírito Santo seja com todos aqueles que aguardam o arrebatamento da igreja, em nome de Jesus. A igreja diz: vão em casa em paz, que Deus os abençoe em nome de Jesus. Deus abençoe a todos. Não esqueçam, tá? Fazer o pagamento do encontro Faz com Deus na secretaria. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Irmãos, peço para que os irmãos tragam alimentos na quarta-feira, para a gente estar ajudando as pessoas necessitadas, tá? Preciso de arroz, feijão, macarrão. Tragam alimentos, material higiênico. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.